De vez em quando, as mentes mais inteligentes do mundo criminal traçam engenhosos planos para recuperar sua liberdade. Mas talvez você já tenha ouvido falar de Alcatraz, uma prisão nos Estados Unidos supostamente invulnerável a qualquer fuga. Bom, surgiu uma carta que ameaça essa ideia, no qual seu autor alega ter escapado da prisão com sucesso. Bora mergulhar na Baía de São Francisco e tentar chegar ao fundo dessa história. Alcatraz esteve em operação de 1934 a 63, período no qual foi o lar de alguns dos criminosos mais infames da história. Os presos incluíam George Machine Gun, Kelly e até o próprio Al Capone. O local foi projetado para ser uma prisão para os homens mais perigosos dos Estados Unidos, com guardas armados, imponentes paredes de aço e um local isolado, que tornavam a fuga algo aparentemente impossível. Mesmo que um preso conseguisse sair do edifício de alguma forma, ele ainda teria que achar um caminho através da água natural e fria da Baía de São Francisco. Corria o boato de que a baía tinha correntes fortes o suficiente para afogar até os nadadores mais fortes em poucos segundos, isso sem mencionar os tubarões brancos. Com toda essa reputação, você pode imaginar a surpresa do Departamento de Polícia de São Francisco quando recebeu uma carta em 2013 alegando ser de um fugitivo de Alcatraz. Como alguém poderia escapar de Alcatraz e viver para contar a história? Vamos ver. Em 1962, 4 homens planejaram uma fuga de Alcatraz. O cérebro por trás do plano era Frank Lee Morris. Criminoso de carreira, Morris foi condenado por seu primeiro crime aos 13 anos. Antes dele ter a idade suficiente para comprar cigarros, ele já tinha sido preso por tudo, desde porte de narcóticos até assalto à mão armada. Mas apesar de sua vida conturbada, Frank era altamente inteligente, alcançando 133 pontos em um teste de QI administrado na prisão. Infelizmente, ele aplicou seu alto QI quase exclusivamente para empreendimentos ilegais. Isso fazia dele um pesadelo para os guardas da prisão. No final dos anos 50, ele escapou da prisão na Louisiana, tentando evitar cumprir uma sentença de 10 anos por assalto a banco. Quando ele foi recapturado em 1960, foi enviado diretamente para Alcatraz. Se os policiais comentassem entre si brincando que ele não teria mais como fugir, morderiam sua língua menos de 2 anos depois. Os fugitivos 2 e 3 eram os irmãos e parceiros de crime, John e Clarence Anglin, do estado da Geórgia. Quando os irmãos estavam na casa dos 20 anos, eles se demitiram de seus empregos como trabalhadores rurais e começaram a assaltar bancos. Inicialmente, os irmãos foram bem-sucedidos, mas como criminosos, eles tinham suas peculiaridades. Os irmãos alegavam que a única arma que eles já tinham usado era de brinquedo, pois não gostavam da ideia de machucar fisicamente as pessoas durante seus assaltos. Mas, apesar da arma de brinquedo, eles receberam sentenças de 20 anos, depois que foram presos pela polícia. Fizeram repetidas tentativas de fuga de uma instalação em Atlanta, até que os guardas se cansaram dessa atitude e os mandaram para Alcatraz. A peça final do quebra-cabeça, Allen West, era um homem preso por roubo de carro e também enviado para Alcatraz após uma tentativa de fuga mal-sucedida de uma prisão da Flórida. No momento da transferência, ele tinha 28 anos, mas sua educação era de 2º grau incompleto. Isso pode explicar o infeliz desfecho que ele teve nessa história toda. Continua comigo que eu já te mostro qual foi o erro. Esses 4 prisioneiros eram vizinhos de cela em Alcatraz, e depois de se conhecerem, logo estavam trabalhando em um plano de fuga. Ao longo de 6 meses, cada um deles meticulosamente ampliou gradualmente os dutos de ventilação de suas celas. É aqui que a inteligência de Frank Lee Morris realmente floresceu. Sob sua orientação, eles usavam lâminas de serra descartadas das oficinas da prisão, colheres roubadas do refeitório e uma furadeira elétrica feita a partir de um motor de aspirador de pó. Eles ocultaram seu progresso dos olhares indiscretos dos guardas, cobrindo tudo com papelão pintado para que se parecesse com as paredes. Todo o barulho que o trabalho criava foi mascarado pelo barulho da hora da música diária, algo que a equipe de Alcatraz havia introduzido para tentar tornar as coisas menos sombrias. Quando os buracos estavam grandes o suficiente para rastejar, os 4 homens começaram a passar todas as noites para o nível superior do bloco de celas. Lá, eles montaram escondidos seus coletes salva-vidas e uma jangada de 4,2 por 1,8 metros, usando capas de chuva roubadas costuradas à mão e seladas nos tubos de aquecimento. Pedaços de madeira serviriam como remos para combater as fortes correntes e as águas geladas da baía. Os guardas nunca notaram que os homens não estavam em suas camas todas as noites, graças às cabeças falsas que criaram e deixaram em seus travesseiros. Eles as fizeram com uma mistura de sabão, pasta de dente, pó de concreto e papel higiênico. Até pintaram os rostos e grudaram cabelos do chão da barbearia. Com tudo no lugar, o plano deles era atravessar a baía para chegar no local onde poderiam roubar um carro e sair em liberdade. Finalmente o grande dia chegou. A noite caiu e cada um dos 4 homens se encaminhou para o telhado. Todos menos um.
Infelizmente para Allen West, ele usou cimento para colocar o tubo de ventilação de volta no lugar para que os guardas não desconfiassem de nada, e então o cimento endureceu. Quando ele conseguiu, já era tarde demais. Morris e os irmãos Anglin não tiveram escolha senão partir sem ele. Os fugitivos levaram seu equipamento com eles, desceram por um cano de ventilação até o chão e depois escalaram 2 cercas de arame farpado de quase 4 metros de altura. Ao final chegaram à costa perto da usina da ilha, que era um ponto cego para todos os holofotes de torres de vigilância. Usando uma espécie de sanfona, eles inflaram a balsa e zarparam noite adentro. Embora Allen não tenha escapado junto com eles, é graças a ele que sabemos tudo sobre como esses caras fugiram. Mas, será que eles sobreviveram à viagem com sua jangada? Vejamos as evidências. Em 2013, 51 anos após a ousada fuga de Morris e Anglin, a polícia recebeu uma carta de que alguém afirma ser John Anglin. O escritor admitiu a fuga e afirmou que ele era o último membro sobrevivente do trio e que estava morrendo de câncer. Em seu aparente leito de morte, o escritor ofereceu um acordo aos policiais. Ele se entregaria se prometessem tratamento médico e menos de 1 ano de prisão. Mas será que essa carta extraordinária era mesmo de John Anglin? Ele teria 83 anos em 2013. Então é certamente possível que ele estivesse vivo. Quer dizer, isso se ele tivesse sobrevivido à viagem de 1962. A carta foi examinada com cuidado em busca de impressões digitais e DNA, e a caligrafia foi analisada, mas os resultados foram inconclusivos. Sem certeza de qualquer maneira, as origens da carta podem parecer duvidosas a princípio, mas existem razões suficientes para acreditar que o trio saiu mesmo vivo da ilha, o que dá mais credibilidade à carta. Apesar do FBI ter concluído oficialmente, em 1979, que os 3 homens se afogaram após a fuga em 62, seus corpos nunca foram encontrados e nem todos estavam convencidos dessa versão oficial. O US Marshal Service, por exemplo, lista oficialmente o caso como estando aberto até hoje. Ao comentar sobre o tema, um marechal norte-americano chamado Michael Dyke observou que os corpos de 2 em cada 3 pessoas desaparecidas na Baía de São Francisco acabam sendo recuperados. Visto que nenhum dos 3 fugitivos foi encontrado oficialmente, morto ou não, isso pode dar um apoio estatístico ainda maior à ideia de a fuga ter sido bem sucedida. Além disso, um policial na noite do intervalo relatou ter visto um barco ilegal perto de Alcatraz às 13 horas. Isso está dentro da ilha do tempo da fuga, que provavelmente levou várias horas e começou por volta das 22 horas. Com base nisso, alguns teorizam que o trio teve algum tipo de ajuda externa. De fato, uma fuga da prisão também iria exigir um planejamento meticuloso da vida depois de fugir. Com a orientação do talentoso Frank Morris, isso não parece nada impossível. O que parecia mesmo impossível, porém, era a ideia de escapar de Alcatraz pela água. A reputação da Baía de São Francisco fez com que a fuga parecesse um desperdício inútil e mortal de esforços. No entanto, mais tarde, no mesmo ano da fuga, outro preso chamado John Paul Scott abalou essa reputação. Scott nadou com sucesso de Alcatraz para Fort Point, abaixo da ponte Golden Gate. Ele foi capturado estando quase morto de hipotermia, mas provou que era possível escapar pela água. Além disso, tudo que ele usou foram alguns utensílios que ele fez inflando luvas de borracha. Morris e os irmãos Anglin tinham uma jangada. Atualmente, os atletas amadores nadam na baía o tempo todo apenas por diversão. A ideia de baía perigosa pode de fato ter sido uma espécie de mito, usado como tática para coibir as tentativas de fuga de Alcatraz. Mas a evidência vai mais fundo ainda. Ao longo dos anos, aconteceram muitos avistamentos de fugitivos. A certa altura, em meados dos anos 60, os rumores sobre Clarence Anglin morando no Brasil eram tão fortes que o FBI chegou a enviar seus agentes para lá a fim de encontrá-lo. Em 1967, alguém que afirma ser um colega de classe de Frank Morris disse à polícia que o encontrou em Maryland e que agora ele estava usando barba e bigode. Além disso, membros da família dos Anglin relataram ter recebido inúmeros cartões postais não assinados, aparentemente dos irmãos ao longo dos anos. A mãe deles chegou a receber flores de uma fonte anônima todos os dias das mães até sua morte, em 73. E 2 mulheres altas e de aparência estranha com maquiagem pesada teriam participado de seu funeral. Quando o pai morreu, 2 homens misteriosos com grandes barbas apareceram na funerária, choraram na frente do caixão e depois foram embora. Será mesmo que esses caras usaram disfarces para chorar a morte de seus pais pessoalmente? Anos depois, ainda em 89, relatos disseram que o trio estava na Flórida. Uma mulher ligou para um tipo de disque denúncia dos Estados Unidos, dizendo que reconheceu a foto de Clarence Anglin como sendo um homem que morava em uma fazenda perto de sua casa. Outra mulher não relacionada também relatou vê-lo na mesma área. Quando uma terceira testemunha identificou um esboço de Frank Morris e disse que viu um homem parecido com ele, exatamente na mesma parte da Flórida, as evidências chegaram a novos patamares. Mas não seriam essas testemunhas apenas pessoas brincando com a boa vontade da polícia? Será que as pessoas que não acreditavam na teoria que eles tinham morrido afogados estavam vendo coisas?
Ou o trio poderia realmente ter sobrevivido à perigosa viagem de balsa e fugido? A confiabilidade de todas as evidências da fuga é questionável, sem dúvida, mas elas se estendem além das histórias anedóticas. É indiscutível que a evidência mais forte de uma fuga bem-sucedida é que tenha acontecido um acobertamento do FBI. A agência alegou no momento da fuga e nas décadas que se seguiram que nenhuma evidência de uma fuga bem-sucedida tinha sido descoberta. Eles alegaram que não havia evidências de uma jangada chegando à costa, nem de roubos de carros para facilitar uma fuga. Mas apesar das declarações oficiais de 62, foi revelado mais tarde que vestígios de uma balsa e remo caseiros foram encontradas na ilha de Angel, ao norte de Alcatraz, no dia seguinte à fuga. E não é só isso. Um Chevrolet azul de 1955 foi roubado aquela noite, logo após a fuga por, adivinhem, 3 homens. A escolha de ocultar essas evidências até o início de 2010 sugere uma clara tentativa de encobrir tudo. Afinal, por que essa informação seria retida por décadas se o caso estava fechado e os homens tinham se afogado como o FBI afirmava? Certamente levanta suspeitas. Ainda tem uma última evidência, que alguns usam como prova de que a fuga foi bem sucedida. Uma fotografia, tirada em 1975, que supostamente apresenta os 2 irmãos Anglin. A foto foi dada à família Anglin por um velho amigo nos anos 90. Que alegou ter encontrado os irmãos nos anos 70. A imagem foi examinada recentemente por um analista de reconhecimento facial, que concluiu que os homens mostrados ali poderiam ser mesmo os irmãos. Se a foto é realmente deles, a fuga foi um sucesso. Somado à evidência de um acobertamento e incontáveis avistamentos e contatos relatados com os irmãos Anglin, uma carta de confissão no leito de morte não é algo plausível? Bom, tire você mesmo suas próprias conclusões. Então a grande questão é essa. Você acha que a carta misteriosa foi mesmo escrita por John Anglin? Ou você duvida que o trio de assaltantes tenha conseguido sair vivo da fuga? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!